Sabemos que todos os caminhos de autotransformação convergem para o mesmo fim. Os seres realizados que por aqui passaram apontaram um caminho. Krishna apontou o caminho do reto agir. Buda ensinou o caminho do meio. Mahavira exemplificou o caminho da não violência. Lao Tzu foi um dedo apontado para o tal, o caminho indescritível em palavras. Bodhidharma enfatizou o caminho do desapego. Kabir, Nanak Meera ensinaram o Sahaja, o caminho natural, a via da naturalidade. Shankara enfatizou o Advaita Vedanta, o caminho da não-dualidade. Gurdjieff revelou-nos o quarto caminho. Krishnamurti, contrariando todos os mestres supracitados, afirma que a verdade é uma terra sem caminho, de modo que para se atingir a verdade, este caminho se faz caminhando com sinceridade e autenticidade. Cada indivíduo deve percorrer a sua própria senda. Para esta reflexão, quero me atentar para o caminho crístico, o caminho trilhado pelo Mestre dos Mestres, o caminho do amor. Vale salientar que Jesus não apenas dividiu a história da humanidade, ele dividiu a história de Deus. A concepção acerca da supra-realidade mudou qualitativamente falando antes e depois de Cristo. Os judeus concebiam o Eterno como o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Supremo Juiz, o grande legislador, o ancião de dias. O mistério cósmico era discernido como um fogo consumidor. Contrariando essas concepções pré-estabelecidas, Jesus afirmou: Deus é amor. Deus era percebido como aquele que vinga, aquele que castiga, aquele que pune, aquele que mata, aquele que está em um alto e sublime trono, que exige obediência, é sedento por louvores, que está habitando uma região longínqua, para além da Via Láctea. Mas depois de Jesus, esse mesmo mistério podia ser encontrado no faminto, no sedento, no forasteiro, no pequeno, no puro de coração, em cada par de olhos. Ele poderia ser discernido em todas as coisas, visto que ele pulsa, ou melhor, ele habita o coração de todas as coisas. É interessante que João, o discípulo amado, aquele que aprendeu aos pés do Mestre, em sua epístola, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. É interessante que Deus não é judeu, islâmico, cristão, budista, hindu, Hare Krishna. Ele não é ubandista, ele não é espírita, ele não é membro de nenhuma religião ou sociedade secreta. Deus é amor. E o interessante é que todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Interessante é que o amor é o cumprimento de toda a lei, de toda ordenança, de todo dogma, de toda a escritura, de toda a doutrina. Tudo se resume em um só preceito, a saber, amor. Paulo de Tarso, que seguia o caminho da lei, teve uma sublime experiência a caminho de Damasco. E a partir deste momento, ele passou a trilhar o caminho crístico. Ao escrever a primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo sintetizou de forma magnífica esta realidade do caminho crístico. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, sem amor eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ou entregue meu próprio corpo a ser queimado, sem amor nada me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É interessante que Paulo, no capítulo 13 dessa epístola aos Coríntios, principia dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu seja um poliglota, que eu fale fluentemente o inglês, o espanhol, o francês, o russo, ainda que eu conheça o latim, o grego, o hebraico, o aramaico, o sânscrito, ainda que eu conheça uma língua ininteligível, uma língua etérea, um modo de comunicação telepático, sem amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, emitirei um som desprovido de significado. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu seja um Edgar Cayce, um Nostradamus contemporâneo, ainda que eu conheça todos os mistérios herméticos, os mistérios cabalísticos, os mistérios gnósticos, os mistérios rosacrucianos, maçônicos, teosóficos, martinistas, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu tenha ao meu dispor todo o conhecimento herdado e adquirido, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, teletransportar objetos, realizar milagres, proezas e maravilhas, ainda que eu me desdobre no tempo e no espaço, caminhe sobre as águas, levite, sem amor eu nada serei, porque todo dom, por mais extraordinário, por mais fantástico que seja,
é da ordem do ter. E muitas pessoas perdem de vista o ser no labirinto do ter e do fazer. Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha tamanha fé, compreenda que para trilhar o caminho crístico não basta ter, é necessário ser. E muitas pessoas, na perspectiva do ter, negligenciam o ser. Paulo prossegue, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu seja piedoso, caridoso, ainda que eu abra mão de tudo aquilo que eu conquistei com muito sacrifício e com muito trabalho, ainda que eu entregue meu próprio corpo a ser queimado, eu me torne um mártir, eu realize o autossacrifício em prol de uma nobre causa, sem amor, nada me aproveitará. Compreenda que o amor é a essência do caminho. O amor é o termômetro espiritual. O que difere um indivíduo do outro não é o nível de conhecimento, não é o tempo que ele está trilhando esta senda. O que determina o vosso crescimento, a vossa expansão, o seu grau evolutivo, é o quanto você ama. No livro de Mirdá é dito, o amor é a lei de Deus. Viveis para que aprendais a amar, amais para que aprendais a viver. Nenhuma outra lei é exigida do homem. Na magnífica obra Despertai, Filhos da Luz, é dito, obedecei à voz do amor e um segundo sequer por outra lei reguleis a vossa conduta. Não regule sua existência por meio da Bíblia, do Alcorão, do Bhagavad Gita, dos Upanishads, dos Vedas, do Vedanta, que são as últimas escrituras védicas. Não regule sua vida pela doutrina de Buda, pelo Dharmapada, pelo Tao Te Ching, pelo I Ching. Não regule a sua conduta por meio das inúmeras escrituras sagradas, mas obedecei única e exclusivamente à voz do amor. E um minuto sequer por outra lei reguleis a vossa conduta. Khalil Gibran, em seu célebre livro O Profeta, diz, quando o amor vos chamar, segui-o. Ainda que seu caminho seja íngreme e dificultoso. E quando ele vos falar, acreditai nele. Existem muitos caminhos que convergem para o mesmo fim. Mas todos os caminhos têm como essência o amor, pois sem amor não se caminha. Sem amor, o indivíduo permanece imobilizado, atrofiado, ancorado em sua ignorância. E o que me chama a atenção é o que Jalaluddin Rumi legou-nos, que não devemos buscar o amor, mas identificar as barreiras
que construímos dentro de nós e que impede o amor fluir. Espero que estas singelas palavras oportunizem o vislumbre deste nobre caminho, o caminho crístico, o caminho do amor, pois sem amor nada nos aproveitará, nem toda proeza, nem todo mistério, nem toda maravilha, nem toda ciência trará algum proveito se este caminho não tiver como substrato, como combustível, como alfa e ômega, o princípio e o fim, o amor. Que estas singelas palavras reverberem em seu íntimo e que você possa compreender que o caminho sobremodo excelente é o amor, pois tudo passa, apenas o amor permanece. Tudo aquilo que foi conquistado aqui será deixado, porém o amor transcende o tempo, o espaço. Ele é atemporal, não espacial, ilimitado. Ele é a essência das essências. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.